De Jesus, a rua é muito atrativa. Amém? Glória a Deus. Isso, glória a Deus. Obrigado, irmãos. Amém? Se você quiser não se importar, os homens que estão aí atrás, o Wallace, que já é da família, quiser ficar sentado aqui no púlpito aqui, o Wallace, pode vir. Quero que todos se sintam à vontade. Só tem aquele sobrinho de Zui que não senta, não sei porquê. Aquele menino não entra na igreja, é difícil. Ele fica sempre na porta. Mas um dia eu quero ver você aqui no meio de nós. Amém, queridos? Abra a palavra do Senhor no livro de 1 Timóteo, na epístola, melhor dizendo, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15. Verso 14 e 15. Quero agradecer aos irmãos também que oraram por mim. Essa semana eu passei muito mal mesmo. Eu não pensei que eu poderia estar aqui hoje, mas pelas orações dos irmãos e a insistência de alguns da parte da família também, o Senhor teve tanta misericórdia de mim que eu consegui. Quem daqui veio ontem e hoje pela manhã lá no Garden Hall? Quem estava aqui nesses dias? Glória a Deus. Então vai dar para a gente continuar, né? O Cláudio acabou comigo, Sandro também. Depois a gente vai conversar, viu? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vou repetir. Escrevo-te essas coisas esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. E ele explica onde é a casa de Deus. É a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna e sustentáculo da verdade. Paulo, quando ele escreve isso a Timóteo, ele esperava vê-lo, ele estava preso e esperava vê-lo. Talvez ele não foi vê-lo. Mas ele fala assim, olha, mas você precisa ficar ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Eu quero lembrar para os irmãos que igreja não é o templo em si, mesmo sendo também, mas a igreja é a convocação dos santos. A nossa igreja era em um prédio ali, mas o prédio continua lá, mas a igreja está onde? Aqui agora. E essa é a morada de Deus. Deus habita no meio do seu povo, não em tendas feitas por mãos de homens. E ele fala assim, ele está escrevendo para um jovem pastor, e fala assim, olha, estou te escrevendo para você, se eu não for até aí, você saber como se deve proceder, você como pastor, como você deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E aí ele explica também o que é essa igreja. Ele diz que a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nos ajude nessa noite. Senhor, que nós não falemos ou façamos alguma coisa, Senhor, que não seja direcionado pelo Teu Santo Espírito. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, e se Tu tem toda a liberdade de mudar, Senhor,
o rumo dessa palavra, mas nós queremos fazer apenas a tua vontade. Muito obrigado por esses dias que nós temos sido muito edificados pela palavra dos irmãos. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós tivemos o privilégio nesses 2 dias de ouvir muito sobre a história da igreja. O irmão Marcos Knight trouxe ele condensou de uma forma tão linda e prática a história da igreja e transmitiu para nós, né, desde o 1º século, que ele fala de Estevão, né, e foi discorrendo dali do primeiro discurso, da primeira mensagem de Estevão até a reforma. E ontem falou um pouco do Lutero, hoje falou um pouco sobre a vida de Calvino. Surpreendeu muita gente, né, que pensou que Calvino foi o cara que sintetizou a tulip. Na realidade, a tulip, aquelas doutrinas da graça, veio mais de um século depois de Calvino. Foram os discípulos de Calvino que fizeram, claro, baseado naquilo. Muitas coisas que eles diziam, não, Calvino, o herege fez isso. Na realidade, Calvino bebeu das fontes de irmãos lá de trás, como o Agostinho, né, irmãos? Mas o fato é que a vida da pessoa foi surpreendente. Esperávamos muitas vezes aquele homem forte, né, aquele homem duro que era também, mas a sua força não era física. Ele era um homem muito débil, sim, fisicamente, muito fraco. E o pastor Heron também falou muitas coisas. E nós começamos a ter uma introdução sobre o que é, né, o que é essa coisa assim que a gente muitas vezes se espanta a dizer, puxa, falar sobre reforma. Na realidade, a reforma, a gente pensa logo em calvinismo, queridos, vai muito mais além do que isso. Na realidade, a reforma ela é maior do que o calvinismo, do que o arminianismo, do que muitos ismos. A reforma ela veio muito antes de Lutero, começou muito antes de Lutero. Lutero foi aquele rapaz que teve a coragem de chamar a liderança da igreja para um debate. Mas, como o próprio irmão Marcos Nati trouxe para nós, já teve John Wycliffe, né? John Huss, que foram séculos antes desses reformadores, já teve os valdenses, teve tantos outros que sempre caminharam, queridos, à margem, na igreja, mas à margem do sistema. A igreja, ela começou em Cristo, mas com o passar do tempo, como é de costume, as pessoas se afastam um pouco da doutrina. E aí, queridos, é onde o perigo se instala. Mas muitos homens, eles conseguiram se manter fiéis, mesmo dentro de um sistema opressor, né? Porque eles tinham a palavra. E eles descobriam na palavra. Mas quem sustentou a palavra de Deus? Quem escondeu a palavra de Deus? Quem protegeu a palavra de Deus durante todo esse tempo? Que as pessoas achavam que não havia palavra. Porque na realidade a palavra estava suprimida. O povo estava realmente, como diz Augusto Nicodemos, escravizados. O povo estava cegos, não tinha acesso. Não tinha como chegar. Os líderes não falavam sobre isso. Mas quem sustentou, quem protegeu essa palavra nesses anos todos? Foram homens? Não, queridos, quem protegeu a palavra foi o próprio Deus. Deus, ele nunca é passado para trás. Por mais que a gente pense que, não, Deus assim, tem pessoas que dizem que controla a mão de Deus, que isso, que aquilo. Não, queridos. Nenhum homem pode fazê-lo. Então, partindo disso, eu queria começar a mensagem falando sobre esse texto que nós lemos. O que é a igreja? A igreja é a casa de Deus, né? E a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Mas o que de fato a igreja, por que a igreja precisa estar na terra? Na realidade, Paulo ele diz para Timóteo uma coisa que é muito, muito tremenda. Ele fala assim, olha, a igreja é a coluna e o sustentáculo
da verdade. A igreja ela precisa voltar a ser o que de fato ela foi gerada para ser. Hoje a igreja que tem que sustentar a verdade de Deus. Mas o problema é que verdade é essa que Paulo está falando? De que verdade? Porque hoje, como nós sabemos, vivemos um mundo meio relativista, né? Talvez a verdade do Sandro não seja a minha, não, mas eu vejo assim, eu acho assim. Mas de que verdade nós estamos falando? A verdade que uma pessoa teve uma ideia, uma teoria e começou a desenvolver. Tantas doutrinas erradas, tantas informações distorcidas a igreja tem aprendido no passar do tempo. Que verdade é essa? Qual a verdade? Qual a igreja que é certa? Porque você pode até nunca ter ouvido essa frase, mas nós já ouvimos muitas vezes. Mas isso aí é a verdade de vocês. Então, queridos, eu queria compartilhar algumas coisas que a Bíblia diz. Vamos lá. Deus, Ele, por meio da palavra, é que Ele criou. Foi por meio da palavra que Ele criou. Foi por meio da palavra que Ele convence. É por meio da palavra que Ele convence. É por meio da palavra que Ele converte. É por meio da palavra que Ele santifica o seu povo. Tudo é através da palavra. Você vai ouvir muito, você vai ver muito, quem lê a Bíblia no Velho Testamento, vai ouvir muito esse, disse o Senhor, assim falou o Senhor, e através da palavra do Senhor, por meio da palavra do Senhor, como eu preguei aqui há poucos dias, esses vossos viver, o profeta disse, Senhor, tu sabes, ele disse, então profetize, ele diz, assim diz o Senhor. Tudo é por meio da palavra. O criar, o convencer, o converter, é através da palavra. E é isso que coube a mim falar hoje, a importância de se voltar às Escrituras, né? E quando a gente vai para o Velho Testamento, você vai ver assim, Deus chamando pessoas, Deus direcionando pessoas. E tem uma passagem no livro de Reis, de 2 Reis, capítulo 22 e 23, quando o rei Josias, ele promove, ele quer fazer uma reforma em Jerusalém, quer fazer uma reforma no templo. Engraçado que os levitas, eles começam a arrumação do templo e eles descobrem uma coisa. Eles descobrem o livro da lei do Senhor, que havia tanto tempo sido esquecido, né? E aquele livro é apresentado ao rei, o rei ouve aquelas palavras e causa algo no rei, um constrangimento, um arrependimento, e leva toda aquela nação a se arrepender. E como aconteceu isso? Através da palavra de Deus, que foi redescoberta. Mas a pergunta é, e hoje? 500 anos depois que houve aquela ação do Martinho Lutero pregando as 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, e milênios depois, quase 3.000 anos depois do rei Josias, como podemos redescobrir a palavra? Será que está tudo bem? Hoje, queridos, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. É insuperável. O livro mais vendido no mundo é a Bíblia. Segundo minha pesquisa, que me surpreendeu muito, o segundo livro mais lido no mundo é O Peregrino,
de John Bunyan, né? Que foi puritano, que quem não leu esse livro, leia, irmãos. Quem assistiu o filme, leia o livro. Por favor, não tem muito a ver com o filme. Quer dizer, tem algumas coisas a ver. Mas a Bíblia é o livro mais adquirido no mundo. Mas hoje em dia, queridos, a nossa ignorância acerca da Bíblia é muito parecida à ignorância da Idade das Trevas, da igreja medieval. As pessoas têm a Bíblia, mas não leem a Bíblia. As pessoas têm a Bíblia, mas não se dedicam a esse livro. As pessoas têm a Bíblia, mas não valorizam esse livro. Hoje até a Vanilla brincou comigo, a gente estava conversando e a gente até deu risada. A Vanilla está ajudando uma pessoa, não sei se é mulher, se é homem, ela não citou. Aí ela falou assim, como é que eu posso eu quero ajudar pessoas, né? Ela falou assim, eu preciso ajudar pessoas. Pessoas que estão fracas na fé. Me indica um livro, claro, eu indiquei que ela vai ajudar né, para a livraria ali do Albérico. Mas ela falou, me indica um livro para a pessoa melhorar na fé, a pessoa tem tempo na igreja, mas não se firmou ainda. Qual o livro que essa pessoa deve ler? Eu falei, a Bíblia. A Bíblia. Se tiver outro livro que possa substituir, fazer esse papel, queridos, a Bíblia tem que ser deixada de lado. E aí é onde está o grandíssimo segredo. Como redescobrir esse tesouro, né? Não importa a época, não importa os problemas, não importa os dilemas, não importa o mundo que estamos vivendo. Qualquer esfera for, querido, não importa. Foi estabelecida por Deus uma coisa, a igreja, para ser a coluna e o baluarte, o sustentáculo dessa verdade, da verdade bíblica. E muitos de nós estamos procurando essa verdade, porque não existe, querido, um outro meio, um outro caminho de se encontrar a Deus, se não for por meio da palavra do Senhor. Jesus Cristo, ele se denomina como o Verbo. Ele se denomina como Verbo. João, o livro, o Evangelho de João, capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a partir da hora que você tira a palavra de Deus do centro da igreja, que você não sustenta mais, não defende mais, não suporta mais, no sentido de dar o suporte, você não está tirando somente a Bíblia, queridos. Você está tirando Jesus Cristo do centro da igreja. Porque sola Escritura aponta para solos Cristo. E todos nós sabemos disso. Porque a Bíblia é que fala sobre Ele. A Bíblia é que diz respeito quem Cristo é. Ele já disse isso. Vocês examinam as Escrituras que já existiam na época de Cristo, o Velho Testamento, porque cuidaste ter nela a vida eterna, mas são ela que dão testemunho acerca de mim. Quando Marcos Nath falou sobre a exposição de Estevão no seu martírio, que quando ele foi ser apedrejado, ele pregou, ele teve a oportunidade de pregar o Evangelho. E ele fez a maior das pregações porque ele não expôs um texto, ele expôs toda a Bíblia. O relato de Atos é assim, ele expôs toda a Bíblia, e toda a Bíblia apontava para Cristo. Toda a Bíblia. Por isso que hoje, queridos, nós vivemos num mundo em que Cristo não é mais exaltado nas igrejas. Cristo é usado mais, como eu costumo dizer na igreja, o gênio da lâmpada. Quando você está em apuros, você chega lá, dá esfrega 3 vezes, e aquele gênio aparece, você faz os pedidos, e aquele gênio tem que voltar para a sua lâmpada. Cristo está, como eu posso dizer, aprisionado. Eu fui abençoado por um livro chamado Entre os Gigantes de Deus. E aqueles puritanos, no decorrer da sua história, ele falava, na sua própria época,
que a igreja que eles acompanhavam, que eles viam, era tipo a igreja de Laodiceia, porque os puritanos nasceram na Inglaterra. E a Inglaterra era protestante, mas era o protestante que o protestantismo que os monarcas colocaram, né? Que é a igreja anglicana. E, querendo ou não, quando se envolve o Estado com a igreja fica rica. E a igreja estava poderosa, rica. E eles diziam, não, a nossa igreja, os puritanos, né? Diz, essa igreja é uma igreja de Laodicenses. A igreja que não sente falta de nada. Dizendo, rico sou, não tenho falta de nada. Jesus estava de fora daquela igreja. E a igreja não tinha falta de nada, nem mesmo de Jesus, que estava fora da igreja. Hoje, queridos, nós sabemos, nós entendemos, isso não é escondido de ninguém. Quais as motivações que levam pessoas para a igreja? Muitas motivações, muitas coisas. E o mais incrível é que nós vemos carros de propaganda, cartazes, que oferece isso para as pessoas. Olha, venha para resolver isso, venha para adquirir aquilo outro, venha para aquilo outro. Mas nunca diz, venha porque você precisa de Jesus Cristo. Mas isso me leva, queridos, a pensar uma coisa. Posso ser até radical no que eu estou falando, mas é necessário falar. Ninguém dá o que não tem. Essas igrejas podem oferecer ilusões, porque só tem ilusões, somente fábulas. Ela só vai buscar aquelas pessoas que têm comichões nos ouvidos e que amontoarão para si mestres segundo seus próprios desejos e cobiças. Mas as pessoas desejam e cobiçam as coisas carnais, mas nunca a Cristo. E essas igrejas têm que oferecer essas coisas, porque elas não têm a Cristo. Porque a igreja que não tem palavra, queridos, não tem Jesus Cristo. E não é ler um texto bíblico. Eu tinha um professor na faculdade, muito legal, gente boa, mais conhecedor de Bíblia do que muitos crentes velhos. Mas aquela palavra nunca entrou no seu coração, entrou no seu intelecto. E ele usava a Bíblia para debater com os cristãos. Mas aquela palavra não atingiu seu coração. Por uma razão, queridos, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Hoje em dia tem uma coisa chamada liberalismo, irmãos. Até mesmo seminários, faculdades, eles estão com esse pensamento de a revelação da palavra, ela não é a revelação de Deus. Você pode ter sua própria revelação através do seu intelecto, né? Só que as pessoas esquecem que Tiago, ele fala que toda sabedoria que não vem de Deus, mas que é terrena, não é celestial, mas diabólica. Duro isso, né, irmãos? E eles diziam que você pode encontrar a sua verdade na Bíblia. Mas nós sabemos que Pedro também, 2 Pedro capítulo 1, verso 20, diz que nenhuma escritura é de particular interpretação. A gente não pode dizer, não, mas eu acho que aqui diz isso, diz aquilo. Irmãos, as maiores doutrinas heréticas, eles tiraram de versículos bíblicos isolados, descontextualizados. Sabe, irmãos? E Coríntios diz que as pessoas que não têm o Espírito de Deus, na realidade é 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, abre na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz que as pessoas que não têm o Espírito de Deus não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucuras, parecem absurdos, e não são capazes de compreendê-las também, porque essas coisas
só se discernem espiritualmente. Se você quiser marcar 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Mas veja só, então, por não compreender, por não entender as doutrinas bíblicas, simplesmente as pessoas isolam, aniquilam, camuflam. Por isso que você não vê palavras como arrependimento, você não vai ver mais palavras como juízo de Deus, você não vai ver mais palavras como justiça de Deus, você não vai ver palavra nem mesmo, irmãos. A gente chega ao absurdo de ver programas e ouvir pastores que não falam nem mesmo de Cristo em suas pregações, não fala de cruz, de morte e ressurreição. Queridos, quantos, eu desafio a você, me diga em nome de Jesus, quantas igrejas que você vê aí, igrejas midiáticas, que leva você a pensar sobre o céu, a desejar o céu, a olhar para cima. Qual delas, irmãos? Sempre te prendendo, sempre desviando os seus olhares para baixo, para essa terra, porque essa terra pode te dar, olha, você pode viver bem aqui. Mas o que é que a verdade bíblica que a igreja deve defender? A verdade bíblica diz o quê? 2 Coríntios capítulo 4, que eu gosto de falar muito. Nós temos que voltar os olhos para as coisas que são do alto, para as coisas que não se veem, para as coisas que são eternas. É isso que a igreja precisa defender, é essa verdade bíblica que a igreja precisa defender. A Bíblia diz, querido, que nós não somos desse mundo, somos peregrinos e passageiros. Paulo diz que aquele que se alista nesse exército não deve se embaraçar. E muitas vezes a gente pensa que esse embaraço é apenas alguma coisa que você... Não, queridos, esse envolvimento que a gente tem com esse mundo, essa prisão que você tem nesse mundo. Agora, sabe o que é mais incrível, irmãos? Não se pode mais pregar sobre isso. Esse discurso está chato. Esse discurso não leva ninguém a Jesus. É isso que, ou melhor, as igrejas. Assim, é muito preocupante para nós, porque, apesar de tudo isso, os pastores têm entendido que isso não enche de fato a igreja. E a igreja se tornou pragmática. A igreja diz, qual é a função da igreja? A função da igreja é defender a verdade e pregar a verdade. A igreja, ela tem que pregar a verdade. Quem dá o crescimento, quem acrescenta as pessoas à igreja é Deus. Mas os pastores, eles, como foi falado por Marcos Nath ontem, os pastores, ou foi hoje pela manhã, me perdoe, tinha que ter o talento de pregar simples. Mas essa simplicidade as pessoas não querem mais, irmãos. As pessoas querem sofisticação, as pessoas querem os holofotes, as pessoas querem tantas outras coisas. As pessoas não se contentam com o pastor. Pergunta assim, ele é o quê, pastor? E sim, mas o que ele é? Qual é a formação que ele tem? Advogado, ele fez direito, ele fez psicologia, ele é um psicólogo, ele é um filósofo, ele é isso. Não estou dizendo que isso seja ruim, não estou dizendo, querido, em nome de Jesus. Mas hoje os pastores buscam mais isso, por uma razão. Porque eles sobem como um psicólogo e vocês num divã. Eles vão falar exatamente o que você quer ouvir. Ele vai resolver o seu problema superficialmente. Porque o evangelho, queridos, ele não é superficial. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que penetra, que penetra, que penetra. Mas essa penetração, querido, causa dor, causa desconforto em todos que a ouvem. Eu lembro que, eu não sei se isso é apócrifo,
eu estou até meio me arriscando, porque Marcos Nath conhece muito, dizia que as pessoas falavam para o João Calvino que ele incomodava quando ele pregava, as pessoas se sentiam mal. Mas ele dizia, mas eu estou pregando para vocês sentirem mal mesmo. Porque a palavra, querido, ela nos mostra quem nós somos. E ela nos mostra o nosso estado. É um estado terrível. É um estado terrível. E eu deixei uma coisa escrita aqui, que eu queria ler para vocês, que eu achei interessante. Alguns foram tão insensatos quanto os Gálatas, deixando de seguir o Evangelho de Cristo por outro Evangelho, que não apresenta a boa nova de salvação por meio da morte e ressurreição de Cristo, que justifica pecadores pela fé somente. E eles substituíram por uma boa nova de bem-estar e de conformismo com a tragédia que é viver uma vida sem Jesus Cristo. Mas eles querem substituir Jesus Cristo por tantas outras coisas. A vida sem Jesus, queridos, é uma tragédia. Eu não sei aqui quem não é cristão, me perdoe falar isso. Mas por melhor que você seja, talvez o erro que acontece da igreja ter perdido o poder de sustentar a verdade e dizer, olha, você precisa se arrepender. É porque isso torna de você inimigo público número 1. Porque a Bíblia diz que aquele que quer viver piamente, segundo o Evangelho, certamente padecerá perseguições. Mas essa perseguição não começa lá fora, começa dentro dos nossos arraiais. E é interessante, Silas, porque a gente hoje usa a estratégia seguinte: o cara está todo arrebentado, todo empipinado, mas ele é um cara de condições financeiras, ou um amigo próximo, e você vê o cara lá, e a gente diz, olha, você é um cara tão bom, cara, olha você, isso, aquilo, e ressalta as qualidades do indivíduo, e diz, só falta agora Jesus, melhor, só falta Jesus. Irmãos, se falta Jesus, falta tudo. Então, ao invés da gente dizer, olha, aconteceu, eu vou ilustrar. Sandra e eu tivemos em Petrolina esse fim de ano, e lá nós conhecemos um casal, gente fina, querido, gente fina, nos convidou para jantar, não foi? Dos engenheiros e dos arquitetos que projetaram a igreja, não cobraram nada, estavam indo à igreja, estavam junto com todos os pastores, e no meio da mesa, eu achei que eu fui indelicado, irmãos, eu não sei se foi hora, mas a Bíblia diz que tem que ser a tempo e fora de tempo. E a gente estava comendo, aí eu perguntei qual a relação dele com a igreja. Ah, não, eu gosto muito, ajudo, eu dizimo, eu faço isso, faço aquilo, conheço a Bíblia. E tipo assim, colocando-se num nível assim, de não amigo, mas quase amante do Evangelho, né? Eu conheço a Bíblia e tal, o cara muito chique, intelectual, e eu lá, eu era o mais fuleiro da turma, e eu lá conversando, só tinha desembargador, o pessoal da Nata, e eu lá no meio, irmão, não estava nem aí não. A comida ruim, terrível, esse restaurante chique é ruim, irmãos, vou te dizer logo a verdade. Aí nós estávamos lá e ele começou a falar sobre isso. Não, eu sou isso, aquilo. Eu falei, poxa, que bom. Aí eu falei assim, você precisa de Deus, cara. Tudo isso que você me falou não vai te levar para lugar nenhum. Ou melhor, só para um lugar. Aí ele ficou todo sem graça,
acho que todo mundo, Sandra percebeu mais do que eu. Todo mundo ficou meio calado. Eu falei, querido, sabe qual a sua diferença? A sua diferença, que frequenta a igreja todos os domingos, eu falando para ele. E para o pior assassino, estuprador que está na rua ali, cometendo o ato agora, sabe qual é a sua diferença? Ele esperou dizer, não, que você... Eu falei, nenhuma. Para Deus, vocês são a mesma coisa. Nós ouvimos, né, Chico, uma coisa que me marcou, achei filósofo aquilo, fiquei filosófico assim, não lembro o nome de quem disse, mas falou, aquele homem que está no topo da mais alta montanha da terra, e aquele homem que está no mais profundo abismo da terra, estão ambos distantes das estrelas. Não importa o nível que você se encontra, de ser bom, ser ruim, se você não tem Jesus, querido, você está na mesma situação. Sabe, queridos, só há um jeito dos pecadores ser chamado ao arrependimento, queridos, somente com a pregação do Evangelho. É por isso que a gente tem que pregar o Evangelho. É por isso que nós, cristãos da Igreja AMA, e você que está nos visitando, precisa pregar o Evangelho. Não precisa, queridos, vocês contar histórias. Não precisa você falar de você mesmo. Só pregue sobre o Evangelho. Não existe outro meio, queridos, para a gente levar uma pessoa a Cristo. Você precisa dizer que o estado do homem é grave. O homem está no estado grave, porque ele é pecador. Mas a verdade bíblica também nos diz uma coisa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Não importa quem ele seja. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Mas vem a sentença seguinte. Como, pois, invocarão a quem não crê? E como crerão naquele de quem nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se o Evangelho não for pregado, irmãos, as pessoas não vão crer. E se as pessoas não crerem, elas não vão invocar o nome do Senhor. E se elas não invocarem o nome do Senhor, elas não serão salvas. Você entende por que a igreja precisa pregar o Evangelho? Queridos, todos me conhecem, eu não sou contra a eventos. Eu não sou contra. Todos me conhecem. Mas a ausência do Evangelho estão levando pessoas para o inferno. Porque não se pode crer em uma pessoa que você nunca ouviu. E talvez você esteja ouvindo de um Jesus que te dá coisas materiais. Mas talvez você não saiba nem o que o verdadeiro Jesus fez por você. Queridos, é muito, muito tremendo. Muito tremendo. Quarta-feira eu falei sobre o meio que Jesus usou para salvar pessoas aqui nessa igreja. Não sei quem lembra disso. Quarta agora, porque os irmãos têm uma amnésia com muito queijo, graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, de 21 a 23, diz, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. O mundo, pela sua própria sabedoria, não conheceu a Deus, mas aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado,
que é escândalo para os judeus, que é loucura para os gregos, mas nós pregamos a Cristo e esse crucificado, mesmo que seja escândalo para uns, mesmo que seja loucuras para outros, mas aprove a Deus nessa sua sabedoria salvar os crentes por essa pregação louca de Jesus e esse crucificado. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Eu queria fechar essa conferência falando que precisamos voltar às Escrituras. Precisamos voltar às Escrituras. E eu estou dizendo isso porque eu sei que tem pessoas aqui que têm a Bíblia em casa, mas não as devoram. Não sabe, queridos? É preciso, Silas, que nós entendamos que o plantar não é fazer eventozinhos para que os jovens dancem, pulem, ou aquilo outro. Isso não salva pessoas. O que salva pessoas é a pregação do Evangelho. É dizer, Léo, olha, Jesus morreu por você e você precisa dele para você ser salvo. Busque a Ele, se arrependa dos seus pecados. E a pessoa pode dizer, mas eu sou tão bom, eu não faço nada de mal. Tem crente que é pior do que eu. Sempre, para ser crente como fulano, querido, você não entende que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Mas se você não invocar o nome do Senhor, você não vai ser salvo. Você não vai ser salvo porque você dizima. Você não vai ser salvo porque você ajuda na igreja. Você não vai ser salvo porque você tem um título. Você não vai ser salvo por isso, queridos. Você só é salvo por meio de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo. E esse é o Evangelho. Mas isso não se ouve mais, Silas. Isso não se ouve mais. Porque isso cansa as pessoas. É como eu estava conversando com o pastor hoje. Talvez se eu falar, mas eu conheço isso como a palma da minha mão. Aí ele falou, você conhece? Conheço. Você conhece a palma da sua mão? Conheço. Ele fala assim, põe a sua mão em cima de um papel e rabisque por cima. E ele fez. Ele falou, você conhece a palma da sua mão? Ele, conheço. Aí ele fez, esconda a sua mão. Agora desenhe as linhas que estão na sua mão. Sem olhar. Quem de nós poderia fazer isso? Então, se você conhece a Bíblia como você conhece a palma da sua mão, você não conhece nada. Se você conhece o Evangelho como você conhece a palma da sua mão, você precisa mergulhar nele. Sabe, queridos, eu vivi muito tempo na igreja, mas não conhecia Cristo. Vivi mesmo, irmãos. E um dia eu estava em São Paulo. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos. O Evangelho é loucura. Eu e Sandro Secundo, nós estávamos andando ali, pelo viaduto do Chá. Eu ia passar Hein, Cláudio? Eu ia passar em frente ao teatro. Ainda era o Mapping na época. O Mapping. Pela 7 de abril e seguir direto. E ali, onde as Casas Bahia hoje, tinha um velhinho pregando o Evangelho. No meio da rua. E, irmãos, eu era conhecedor da Bíblia. Conhecia por ouvir falar. Mas naquele dia, Deus, o Espírito Santo de Deus disse, é hoje. Irmãos, aquele senhor falou de uma forma simples. Ele com aquelas caixas de som, irmãos, tipo que os irmãos fazem aí, que muitos de nós ridicularizamos, damos risada, mas nenhum de nós temos a coragem, nem sem caixa de som, de chegar para qualquer um na rua e dizer, olha, cara, você precisa de Jesus. E naquele dia, aquele homem pregando o Evangelho, eu chorei copiosamente. Eu sou chorão, irmãos, eu choro por qualquer coisa.
de coração. Eu estava assistindo um filme com Sandra, um filme ridículo, irmãos, ridículo. Mas, ridículo mesmo, era ridículo. Mas a mulher passou um sofrimentozinho, eu comecei a... Digo, meu Deus. Mas naquele dia o que eu chorei, irmãos, foi um choro amargo. De descobrir o meu estado verdadeiro. E daquele dia em diante, eu não tive mais paz na minha vida. Porque Deus não nos deixa sossegados, irmãos, até Ele nos colocar no centro da sua boa, perfeita e agradável vontade. Não pense que é você que vai para lá sozinho. Talvez eu, você e muitos outros, com certeza, nós éramos aquela ovelha perdida. Porque em João 10 ele diz: vocês aqui ouvem a minha voz, vocês são minhas ovelhas, mas existem outras que eu preciso buscar. E essa sou eu, essa foi você, foi Ele que te buscou, foi Ele que fez. Sabe o que é que eu mais queria? Era me afastar disso tudo, irmãos. O Evangelho tem dois polos. Tem os que são atraídos por ele e os que são afastados por ele. Mas como o pastor Heuren pregou ontem, ou foi o Nath, eu não lembro. Até a rejeição das pessoas pelo Evangelho, Deus é glorificado. Porque em João 10 diz que os que são dele ouvem a sua voz e o seguem. Mas precisa ouvir a voz de Deus. É tremendo, irmãos. É tremendo quando a gente entende que a glória é de Deus. Eu vou te dizer uma coisa. Quando nós... Eu já estou acabando, viu, irmãos? Quando nós entendemos que as verdades que a igreja tem que sustentar é a Escritura, mas não somente a Escritura, mas toda a Escritura. A gente diz que é a Escritura que é a autoridade. E a Reforma veio para dizer que somente a Bíblia tem toda, ela por ela toda, é a única via de fé e prática para todos nós cristãos, sendo a palavra de Deus estritamente ligada à sua pessoa. Sendo assim, a Bíblia é superior a qualquer tradição. Você tem que ser inteligente e pensar que naquela época estava havendo uma crise, porque a Bíblia, ela não era o guia de fé das pessoas. A Bíblia nem mencionada não era. As pessoas eram guiadas pelos documentos dos colegiados dos padres, por bulas papais, por tudo isso, pelas tradições da Igreja Católica. Por isso que se menciona, é a Bíblia que é mais importante, não essas coisas. Porque muitos daqueles documentos iam contrário à Bíblia. Muitos daqueles documentos feriam a palavra de Deus. E muitas pregações hoje de apóstolos, de grandes homens famosos, vão em direção contrária à palavra de Deus. E muitos de nós estamos nos esquecendo da palavra de Deus e ouvindo essas palavras. Muitos de nós estamos sendo doutrinados por canções que nada tem a ver com a palavra, que ferem a palavra de Deus. E precisamos entender que a palavra de Deus é superior a tudo. A tudo. E é através das Escrituras, queridos, que Cristo se torna revelado para nós nessa noite. Eu queria dizer para você que nós devemos pregar somente a Cristo e crucificado. Porque foi na morte e ressurreição de Jesus Cristo que nós tivemos vida.
Não há salvação, querido, fora de Cristo. Por isso que sola Escritura aponta para solo Cristo, que é o quarto. Mas, para que nós entendamos que não há salvação fora dele, ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que diz: só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Atos 4:12 diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu também não há outro nome, acima ou na terra, nenhum nome é dado aos homens pelo qual se deve ser salvo, a não ser Jesus Cristo. Sola Escritura só existe por causa do solo Cristo. E é por isso que a igreja precisa voltar às Escrituras. Nós precisamos voltar à Escritura, querido. Porque a Escritura é o verbo, é a palavra. Cristo é a palavra. Ele é o verbo. E a verdade é que nós estamos em sérios apuros, a humanidade está em sérios apuros, que é o pecado. E o verbo se fez carne, queridos, e habitou entre nós. Ele deve ser o centro da nossa vida. Tudo tem que apontar para Ele. O verbo, Ele se entregou voluntariamente. Ninguém poderia tirar a sua vida, Ele se entregou. Quem poderia tirar a sua vida? Mas Ele fez. Ele fez. A Bíblia diz em João 10, 17 e 18: